Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica e potência, tá? Vamos pensar primeiro em corrente elétrica. Aqui nós temos um fio de cobre, tá? Não tá ligado a nada, apesar da proximidade aqui com a lâmpada. E aqui são os elétrons, tá? Então a gente consegue pegar um fio de cobre e segurar porque os elétrons dentro dele estão de forma desorganizada, tá vendo? Um tá indo para cá, o outro tá para cima, outro tá para lá, né? Então eles não possuem uma organização. Então eles não conseguem ficar se movendo, eles ficam parados, tá ok? Mas se eu pegar uma pilha e conectar esse fio de cobre aos terminais dessa pilha e a uma lâmpada, a gente sabe muito bem o que vai ocorrer com essa lâmpada. Ela vai acender. Então vamos imaginar isso. Pronto, conectei, né, esse fio de cobre aqui, onde estavam os elétrons todos bagunçados, né? Conectei os terminais da bateria e isso fez com que a sua lâmpada ela acendesse, né? A professora sempre desenhando muito bem, como você já conhece, tá? Mas o porquê que isso ocorre? Porque a partir do momento que eu conecto na pilha, os elétrons nesse fio de cobre, eles passam a seguir um movimento ordenado, tá? Eles passam a seguir uma movimentação. Então, como a gente pode definir corrente elétrica? A melhor definição de corrente elétrica é a seguinte: a corrente elétrica é a movimentação ordenada dos elétrons livres. Isso é corrente elétrica, tá ok? E para que isso ocorra, ele precisa que esteja conectado a um gerador. Gerador nós vamos ver mais para frente, tá ok? Bom, definido corrente elétrica, é muito importante definir também o sentido da corrente elétrica. Bom, essa parte positiva da pilha, ela representa a falta de elétrons. E essa parte negativa aqui, ela representa excesso de elétrons. Mas a gente vai sempre identificar como se a corrente elétrica ela estivesse saindo do positivo e estivesse entrando no negativo. Logicamente, né, que na prática, se aqui eu tenho falta de elétrons, os elétrons eles não estão saindo daqui, tá? Na prática, os elétrons eles saem, né, deixa eu focar aqui a imagem, eles saem deste lado e vão para o outro lado, tá correto? Sendo que teoricamente, né, porque a gente faz estudo teórico da eletricidade, a gente vai convencionar dessa forma aqui, saindo do positivo e entrando no negativo. Isso é chamado de sentido convencional. Bom, e esse sentido convencional é porque os físicos são loucos? Também, mas não é só por isso não. É porque mais para frente, quando a gente precisar definir o sentido da corrente, quando a corrente ela está sendo pensada juntamente com força magnética e com outras situações, com campo magnético, a gente precisa desse sentido contrário da corrente. Então, toda vez que a gente pensar no sentido da corrente, a gente vai pensar no sentido convencional, ou seja, saindo do positivo e indo para o negativo. Tá tranquilo? E é claro que a gente não poderia deixar de calcular, né, essa intensidade de corrente elétrica. Bom, se a gente já entendeu que a corrente elétrica é a movimentação ordenada dos elétrons, então a gente vai pensar, por exemplo, nesse desenho aqui, né, a gente vai pensar numa seção transversal, tá? E a intensidade da corrente elétrica vai ser quantos, né, a quantidade de carga elétrica, tá? O Q, lembra do Q? Quantidade de carga elétrica? Ela vai passar em 1 segundo, num determinado intervalo de tempo, tá? Então, a intensidade da corrente elétrica,
que é representado por I, vai ser igual a ΔQ sobre ΔT. Então, vai ser a variação da quantidade de carga elétrica que vai passar num determinado intervalo de tempo naquela seção transversal, tá? Vou nomear cada elemento aqui para que a gente não se perca. Essa relação entre carga elétrica e tempo, né? Esse tempo ele vai estar em segundos, ela é denominada ampere. Por isso que a intensidade de corrente elétrica ela é medida em ampere. Lembrando que, aqui eu nomeei direitinho, tá? Corrente elétrica medida em ampere, ΔQ é a variação de quantidade de carga elétrica medida em coulomb, e ΔT o intervalo de tempo medido em segundos. Lembrando que lá em eletroestática, que foi o primeiro capítulo que nós estudamos, nós aprendemos a calcular esse ΔQ, essa variação de quantidade de carga elétrica, que era o quê? Q igual a mais ou menos N vezes E, onde N é o número de elétrons e o E é a carga elementar, que é um valor fixo, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então, lá em eletroestática, nós já aprendemos a calcular a quantidade de carga elétrica. Tá? Bom, se nós entendemos que corrente elétrica é a movimentação, agora nós entramos na parte da matéria que se chama eletrodinâmica, porque a gente vai pensar na dinâmica, né, na eletricidade de forma dinâmica, ou seja, ela em movimento. Bom, aqui nós temos um gráfico que representa a intensidade de corrente elétrica e como ela vai variar no decorrer do tempo, tá? Pessoal, é muito importante que vocês tenham muita atenção nessa parte da matéria, porque ela cai em todos os concursos vestibulares, o que for. Corrente elétrica, resistores, que nós vamos na próxima aula ver isso, potência. Isso é uma matéria muito importante que a gente tem que ter muita atenção. E principalmente gráfico, né? Porque o gráfico é sempre o problema dos alunos, né? Essa interpretação de gráfico. Esse daqui até que é bem simples, tá? Que é um gráfico onde o eixo Y é a corrente elétrica, né? O eixo X, ele é o tempo, tá? E o que a gente obtém com esse gráfico? Aqui a corrente elétrica ela está variando, mas ela também poderia ser constante, não faz diferença nenhuma. O importante para a gente é entender que quando eu tiver um gráfico corrente versus tempo, a área desse gráfico é equivalente à quantidade de carga elétrica. Então, eu tenho o seguinte, vai ficar ΔQ é equivalente à área do gráfico. Então, se o teu gráfico for um trapézio, para você saber a quantidade de carga elétrica, né, você vai fazer base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Se for um retângulo, você, para saber a quantidade de carga elétrica, vai fazer base vezes a altura. Então, qualquer figura geométrica que te dê aí, num gráfico corrente versus tempo, você consegue obter a quantidade de carga elétrica. Entendido? Agora nós vamos ver a lei dos nós. A lei dos nós também é conhecida como primeira lei de Kirchhoff. Ela diz que em qualquer nó de um circuito elétrico, a soma das intensidades das correntes elétricas que chegam a ele é igual à soma das intensidades de corrente que saem dele. Então vamos pensar no seguinte. Nesse primeiro exemplo aqui, eu vou pensar que eu tenho uma corrente I1, tá? E vindo aqui para o nó, tá? O nó vai ser o encontro, sempre o encontro desses ramos. E eu tenho uma corrente I2 também indo para esse ponto aqui do nó. Bom, o que sair dele, né, vai ser a soma de 1 com I2, porque quando chega ao nó, eles se unem. Então,
né, matematicamente a gente pode escrever que I total é igual a I1 mais I2. A gente pode pensar como numericamente, né? Então vamos supor que 1 valesse 2 e 2 valesse 4. Então 2 mais 4, o que ia acontecer com seu I total? Ele valeria 6. Vamos agora para esse segundo exemplo. Agora eu tenho uma corrente total, tá? I total. E quando chega nesse nó, agora é o inverso, né? Aqui eu tinha ramos que se uniam em um só. Aqui eu tenho um ramo que vai se dividir em dois. Quando chegarmos em resistores, a gente vai entender melhor como essa corrente se divide. Ela não vai se dividir igualmente, não. Vai depender a que resistor ela está submetida. Mas mais para frente a gente resolve isso. Então, vamos só supor que o I total valia 10, tá? E eu tenho para cá I1 valendo 4, tá? E para cá o I2 valendo 6, tá? Então, o I total é igual a I1 mais I2. Tranquilo? Porque se eu tenho 10, uma parte foi para cima e a outra veio para baixo. Então, 4 foi para cima, 6 veio para baixo, que dá o total de 10. Tranquilo? E o terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo eu vou pensar em 3 ramos, tá? Eu vou pensar que eu tenho o I1 indo para o nó, I2 indo para o nó e o I3 indo para o nó. Bom, então quando chegarem ao nó, essas 3 correntes, elas vão gerar o quê? Uma corrente total, tá? Então a gente vai ter IT igual a I1 mais I2 mais I3. Matematicamente, vamos supor I1, vou supor os valores que eles têm, tá? I1, 1, I2, 2, I3, 3. Então, o I total vai valer quanto? 1 mais 2 mais 3, que dá 6. Então, nesse ramo aqui, vai sair 6. Então, por isso que nós temos que orientar o sentido da corrente, para a gente poder entender, né, se está indo para o nó, se está saindo do nó, para a gente saber se vai unir os valores da corrente ou se vai separá-los. Espero que vocês tenham entendido essa parte do nó, porque ela vai ser de suma importância quando chegarmos em resistores paralelos, resistores em série. É muito importante mesmo, hein? Vamos ter bastante atenção. Bom, aqui a gente vai estudar um pouquinho os efeitos da corrente elétrica. Ela tem efeito térmico, efeito luminoso, efeito fisiológico e efeito magnético. Tá? O efeito térmico, também conhecido como efeito Joule, ele surge por causa das colisões dos elétrons livres da corrente elétrica com os átomos do condutor. Desta forma, ocorre um aumento de temperatura, porque conforme eles começam a se chocar, né, eles se agitam mais e isso aumenta a temperatura dele. Então, o efeito térmico da corrente elétrica, o exemplo dele são os aquecedores, as torradeiras, os chuveiros, entre outros, tá? A gente pode perceber isso até quando a gente está carregando um celular, né? Ele fica na tomada e o que acontece com o carregador? Ele tende a esquentar, tá? Isso ocorre por conta de uma energia que ela é dissipada, que a gente vai ver mais para frente também. O efeito químico é a base de eletrólise e acontece quando uma solução eletrolítica é atravessada por uma corrente elétrica e sofre decomposição. Exemplo, é usado industrialmente para revestir um metal para evitar corrosão. Um exemplo também é a pilha, né? A gente sabe que a pilha ela transforma a química dentro dela em eletricidade. O efeito luminoso. A passagem de corrente elétrica através de um gás rarefeito pode ionizá-lo e fazê-lo emitir luz, que é o que ocorre nas lâmpadas fluorescentes, nos letreiros de neon, entre outros.
Efeito fisiológico. Acontece quando corrente elétrica passa por um organismo vivo, afetando o sistema nervoso e provocando contrações musculares involuntárias. É quando a gente toma um choque, né? Efeito magnético. Sempre se manifesta e é caracterizado pelo surgimento de campo magnético nas proximidades do condutor, por onde passa a corrente. Exemplo, construção de motores elétricos, microfones, entre outros, alto-falantes. Pessoal, essa parte de efeito magnético a gente vai estudar bastante sobre eles. Então, fiquem tranquilos se vocês não entenderem muito bem agora, porque a gente vai se aprofundar nisso, tá ok? Vamos então agora para potência e energia elétrica. Bom, nós já estudamos potência, né? Estudamos lá no primeiro ano com a professora Trigueiro, correto? E nós vimos, né, que a potência ela é uma grandeza física que ela mede a rapidez com qual um trabalho ele é feito, né, naquele intervalo de tempo. Então a potência ela é medida como trabalho sobre o intervalo de tempo, tá? Isso foi o que nós aprendemos lá no primeiro ano. A gente também viu que a potência ela também pode ser escrita lá no primeiro ano, né, como energia sobre o intervalo de tempo. Afinal de contas, trabalho e energia estão diretamente associados. É o que eu costumo sempre dizer. Se você não tem energia, você consegue trabalhar? Não. Você trabalha sem energia? Não. Então por isso que ambas têm a mesma unidade de medida, porque elas representam a mesma coisa, tá? Bom, nessa parte do terceiro ano, nós já estudamos o trabalho também, sendo que nós estudamos o trabalho da força elétrica, né? Então, vou pensar da seguinte forma. A potência relacionada com o trabalho da força elétrica naquele intervalo de tempo, tá? E nós vimos que o trabalho da força elétrica, ele é dado por Q vezes U, onde U é DDP, né? A diferença de potencial, tá? Pessoal, se eu pensar que esse Q não é quantidade de carga elétrica, se eu parar para pensar numa variação de quantidade de carga elétrica, o que representa esse termo aqui, ó? Não é a corrente elétrica? Corrente elétrica não é a variação da quantidade de carga elétrica no intervalo de tempo? Então quer dizer que eu posso escrever potência como a fórmula do pintinho. Π. A potência é igual à corrente elétrica vezes a diferença de potencial. Então, nós temos potência medida em watts, tá? I é a corrente elétrica medida em ampere. E U é a diferença de potencial, também chamada de DDP ou tensão, que é medida em volts. Até aqui tranquilo, né? Então, vamos continuar. Agora, vamos pensar nessa formulinha que eu escrevi aqui. Vou puxar ela para cá. Potência é igual ao trabalho da força elétrica no intervalo de tempo. Correto? Aí eu disse a vocês que eu posso pensar em trabalho como energia, né? Então quer dizer que eu posso escrever potência é igual a energia elétrica, já que eu estou falando de trabalho de força elétrica, sobre o intervalo de tempo. Então, pessoal, eu consigo calcular a energia elétrica. Essa energia que a gente, quando recebe a luz, né, a qual ela cita, a energia elétrica é dada por potência vezes o intervalo de tempo, tá? Bom, é importante destacar que essa energia elétrica medida em joule, ela é muito pequena, né? Se a gente for pensar no consumo de uma casa, de um aparelho doméstico. Então, vai ser comum nos enunciados você ter que converter, né, ele falar em potência, em quilowatts, a energia elétrica em quilowatts-hora, para poder citar uma situação um pouco mais real, tá? Então vão ser apenas conversões, regra de 3, nada muito além disso.
Aí a conversão mais comum vai ser de 1 kWh igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules, tá? Então você calcula tudo normalmente e no final você faz essa regrinha de 3, tá ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá ok? A próxima aula é sobre resistores. Então, até a próxima aula, pessoal. Beijo!